Amém. Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor por mais um dia, né? Na casa dele. E eu cumprimentar os irmãos presentes aqui no grande santuário com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como também os nossos irmãos que nos acompanham pelas nossas redes sociais e pela nossa rádio FM 93.5. Que todos possam estar no mesmo espírito de adoração nesta noite. Bondoso Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, na tua casa, para te engrandecer e te agradecer, porque só o Senhor é merecedor de toda honra, toda glória. Por isso, Senhor, estamos aqui na tua casa. Pai Santo, Pai amado, te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede a vida, para estarmos de pé, ó Pai, na luta, porque é guerra a cada dia. Mas a tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores em ti. Por isso estamos aqui para te glorificar, Senhor. Te agradecemos pela vida dos teus filhos que aqui já chegaram, Senhor. Assim como também te pedimos que venha abençoar a família de cada um deles, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, guardando, livrando de todo mal, Senhor. Abençoando aqueles que estão a caminho da tua casa também ainda, protegendo, guardando, livrando de todo mal, para que eles possam logo estar conosco aqui, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Assim como também aqueles que não puderem estar conosco aqui nesta noite, Senhor, o Senhor possa estar com cada um, aonde estiverem, meu Deus. Se for por motivo de enfermidade, que o Senhor possa trazer a cura e a paz a cada um deles. Mais uma vez te pedimos, Senhor, por este grande ministério que o Senhor tem abençoado a cada dia. Continua abençoando, Senhor. Que o reino possa estar descendo sobre nós sempre e vidas possam estar sendo salvas através deste ministério, Senhor, a cada dia. Pai Santo, te pedimos mais uma vez pelo anjo desta igreja, o nosso pastor, que o Senhor possa trazer força, vigor e saúde ao teu filho, Senhor, a cada dia. Mais uma vez também te pedimos, ó Deus, pelo irmão Zé Maria, sogro do nosso pastor Davi, está enfermo, Senhor. Que o Senhor possa, neste momento, ir ali, ó Pai, naquela UTI daquele hospital, e transformar, Senhor, aquele quadro, trazendo saúde ao teu filho, Pai Santo. Te pedimos também por cada um dos teus filhos que se encontram enfermos, Senhor. Visita, Senhor, trazendo saúde e paz a cada um. Abençoa os teus filhos que vão louvar o teu santo nome nesta noite. Unge do alto da tua glória, Senhor, para que possamos fazer único e exclusivamente para o crescimento do teu reino. Abençoa também o teu filho que nos trará uma palavra nessa noite. Unge ele do alto da tua glória, Senhor, para que ele venha encher os nossos corações com a tua palavra e que nós possamos estar nos fortalecendo cada vez mais através da tua palavra, guardando em nosso coração, Senhor, e posteriormente colocando toda a tua palavra a cada dia, Senhor, em nossas vidas. Enche-nos da tua graça, nos livra de todo mal e nos dá um culto lindo e abençoado nesta noite. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Vamos abrir nossas harpas na canção de número 208 para louvarmos o nome do Senhor. Este é um desejo do meu coração e eu acredito que de todos nós, né? Vem a Cristo. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo,
pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, que te ensina onde podes esta paz do céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo grande Salvador. Queres vir após o meigo Nazareno, vê-lo um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Aleluia, oh glória a Deus. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Aleluias, aplauda ao Senhor, oh glória. Canção de número 370. Mais grato a ti. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de venturas sem fim. Mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vestestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Oh glória, aleluia.
Grande é o nome do Senhor. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aplauda ao Senhor, oh glória. Como é bom louvar o nome do Senhor. Aleluia. Canção de número 409. Trabalhadores do Evangelho. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. Quer fracos vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar. Sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Aleluias, oh glória a Deus.
esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Aplauda ao Senhor, oh glória, aleluia. Queria pedir aos irmãos que podem ficar de pé para continuarmos louvando o nome do Senhor. O nosso grupo de louvor. Glorificado é o nome do Senhor para sempre. Quantos aqui vieram adorar o Senhor nessa noite? Aleluia, Jesus. Glorificado é teu nome, Senhor. Tu és adorado entre nós. Te amamos, Senhor. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, para te render graças, para te render louvores. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia.
transbordar. Eu quero dar um pouco desse amor. Quanta gente chora sem saber e ver que eu sou feliz e tenho Jesus Cristo em meu ser. Há bastante amor, há bastante amor em Jesus o Nazareno. Ele é Senhor, toma conta bem de mim e cuidará. Vem, não temas, meu amigo. Diga depois que você é bem feliz. Amor, eu sinto em mim transbordar. Eu quero dar um pouco desse amor. Quanta gente chora sem saber e ver que eu sou feliz e tenho Jesus Cristo em meu ser. Há bastante amor em Jesus o Nazareno. Ele é Senhor, toma conta bem de mim e cuidará. Vem, não temas, meu amigo. Diga depois que você é bem feliz. Há bastante amor em Jesus o Nazareno. Ele é Senhor, toma conta bem de mim e cuidará. Vem, não temas, meu amigo. Diga depois que você é bem feliz. Diga depois que você é bem feliz. Aleluia. Aleluia. Nós amamos o Senhor, convidamos para participar da nossa vida, da comunhão da nossa casa, da nossa família. Seja bem-vindo, Senhor. Vai ministrando, Deus, a cada lar, onde a nossa voz chegar, Senhor. Que o Teu Espírito possa ministrar. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há
Te louvamos, Pai, te agradecemos pela nossa família, Pai. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Louvado seja Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, com uma boa noite. E aqueles que também que nos assistem através das redes sociais, também os nossos cumprimentos. E muita alegria em tê-los conosco, compartilhando deste momento tão maravilhoso que Deus nos concede. E é nesse momento que eu também faço sempre aquela lembrança, né, o convite e lembrança para que os irmãos compartilhem, junto com suas esposas, seus filhos, a família que está em casa, façam esse culto doméstico que tem caído em desuso, que o tempo vai tirando aquilo que é agradável a Deus. Mas nesse momento que Deus tem nos concedido a oportunidade, reúna as famílias, reúna também os seus vizinhos, amigos, parentes. E quem está aqui de forma presencial, que tem um privilégio de estar adorando a Deus aqui na casa do Senhor, também faça esse convite ao irmão, à irmã, e traga aqui a casa do Senhor. Amém? Oremos a Deus, Deus querido, Deus santo, Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, queremos inicialmente te agradecer, ó Senhor, por Tu nos conceder, Senhor, a oportunidade de estar em Tua presença, de Te louvar, engrandecer o Teu nome, Te honrando, Senhor. Eu sei que esta é uma missão que nós temos que realizar, adorar a Ti, porque as bênçãos que vêm dos céus já temos alcançado. Basta, meu Deus, sabermos que neste momento em que estamos aqui na Tua presença, muitos livramentos nos têm dado, muitas vezes não percebemos, mas só no percurso da nossa casa, até a Tua igreja, até o Teu tabernáculo, até o Teu santuário, Deus, Tu tens aberto os caminhos, tirados de inimigos do Teu reino, para não causar nenhum dano a cada um de nós. Te louvamos também, Senhor, porque sabemos que neste momento em que oramos, aquelas famílias que estão em suas casas, estão recebendo através dessas redes sociais, dessa plataforma digital que Tu tens, Senhor, também disponibilizado para que Tua palavra chegue a cada um em seu lar. Como também, meu Deus,
tu tens ali colocado os teus anjos, protegendo-os, porque a tua palavra assim nos diz que tu proteges, Senhor, colocando anjos, acampando anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Assim, Deus, como cada um de nós que estamos aqui, podemos ficar tranquilos em tua presença, porque lá em suas casas, em seus lares, já existem os anjos do Senhor, ali protegendo e guardando. Ó Deus, dando respostas àqueles que trazem alguma situação que não é agradável. Eu creio assim, meu Deus, porque tu tens me falado, Senhor, em várias oportunidades, que tu traria homens e mulheres, famílias à tua presença, porque tu iria restaurar. Assim, Deus, desde o momento que tu tens falado, não só uma, nem duas, nem três vezes, mas tens, ó Deus, revelado o zelo que tu tem pelo teu povo e pela tua igreja. Aqui, meu Deus, nós te oramos te agradecendo por este momento, porque sabemos que quando nós, como servos teus, como família, nós somos fortalecidos, que neste momento as palavras que tu tens nos concedido, e hoje uma palavra especial para nos fazer mais fortes, nós vamos nos tornando famílias mais fortalecidas, famílias mais abençoadas, e assim, Deus, como famílias abençoadas, nós vamos ver também por reflexão, ou por reflexo, por consequência, vemos a tua igreja crescendo, e tua igreja fortalecida para combater as hostes do mal. Deus, assim, quando nós temos uma igreja forte, que nós te pedimos sempre nestas orações, e sabemos, Pai, que tu tens nos concedido, através do teu servo, o anjo dessa igreja, ó Deus, trazendo a tua palavra, e usado por ti para nos colocar nesses dias, para trazer a tua palavra, Senhor, para a tua igreja, fortalecendo em especial neste culto da família, relacionado à família de Deus. Deus, então, quando tua igreja está forte, Senhor, o inferno vai ser abalado, porque a tua palavra, Senhor, está dentro de cada um de nós, está sendo usada, Senhor, como as armaduras que tu tens, ó Deus, falado através de Paulo, quando faz essa menção em Timóteo, ou melhor, em Efésios. Assim, Deus, nós cremos, e quando nós somos fortes, meu Senhor, a nossa nação também será fortalecida. Nós te pedimos e intercedemos, sempre pedindo tua intervenção, e nesta noite sabemos que tudo isso que tem acontecido, fortalecendo a família, fortalecendo a igreja, nós temos uma nação forte. Não importa o que nós estamos vendo, mas o que importa é que está acontecendo no reino espiritual, que nós não percebemos, mas por fé nós cremos e vemos pela fé em Cristo Jesus. Assim nós te oramos, te agradecemos por cada um dos teus servos que está aqui na tua casa. Ó Deus, coloca espírito de adoração nesta noite, o espírito de atenção à tua palavra, que não deixe sair nada, Senhor, da sua mente, mas que todos possam compreender a tua mensagem, em nome do Senhor Jesus. Nós te oramos assim, também te agradecemos, e a igreja confirme com amém, e aplauda o Senhor em nome de Jesus. Louvemos a Deus, preparando para esta palavra. Aleluia. Nós te chamamos, Senhor, te adoramos, Deus. Derrama o teu amor sobre cada vida aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez por seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida.
seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. O amor é tudo. O amor é tudo. Feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Oh, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Vamos lá para o capítulo 5. Mateus, capítulo 5. E vamos fazer a leitura desse texto a partir do versículo 1 até o versículo 12. Peço nesse momento uma atenção especial ao que Deus tem a nos falar nessa noite. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus através da leitura, nós já compreendemos, já recebemos também a mensagem que Ele tem nos preparado. Portanto, vamos ler o que diz o Senhor nosso Deus nessa noite. A partir do versículo 1, capítulo 5, diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem,
e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exulta e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Deus grandioso, Pai todo-poderoso, aqui estão tuas palavras, Senhor, e eu creio que mais uma vez nessa noite, palavras como um alimento especial tu tens para nós. Assim faz com que cada um de nós possa abrir o coração e tira todo o espírito que interrompa ou dificulte o nosso entendimento e compreensão. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. Meus amados irmãos, Deus tem me trazido essa palavra de uma maneira muito especial, e eu creio que de maneira muito especial, porque vem respondendo justamente a questões que nós temos visto no dia a dia. E Deus me trouxe um tema também, que facilita a nossa compreensão, trazendo como que uma síntese do que Ele tem a falar para nós nessa noite. O tema diz assim: é fácil ter um casamento feliz, o difícil é obedecer a Deus. Isso porque quando vem uma mensagem que Deus vai nos revelando através da sua palavra, nós vemos como o mundo está nos dias de hoje. Não há um ser humano que não deseje a felicidade. E todos nós vamos em busca de felicidade, todo dia, todo momento. Tudo que nós fazemos no mundo é buscando felicidade. Há muitos sábios, filósofos, que também já trazem questões relacionadas à felicidade, que nós sempre procuramos, mas muitas vezes sofremos e não vemos acontecer aquela felicidade. Há uma música do mundo que diz que felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Mas Deus, Ele é a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. E só para ilustrar alguns filósofos que sempre associavam a felicidade com o prazer, com os sentimentos, com as emoções, e é muitas vezes através desta visão que nós achamos que somos felizes. Um grande filósofo chamado Aristóteles, ele disse que a felicidade seria o equilíbrio entre a harmonia e a prática do bem. Para outro, chamado Epicuro, a felicidade ocorre através da satisfação dos desejos. Para outro, Pirro, ele disse que a felicidade acontece através da nossa tranquilidade, da nossa paz. E aí? Como é que somos felizes? E muitos outros termos, pensamentos que são citados pelos filósofos. Alguns chegam a dizer que felicidade é o estado de quem é feliz, ou melhor, uma sensação de bem-estar e contentamento que pode ocorrer por diversos motivos. Mas e nós? Somos felizes? Por que tantos conflitos na vida conjugal e familiar? Mas eu quero dizer para os irmãos nessa noite que nós temos visto diariamente como pastor que recebe, que orienta e que aconselha os casais, que vê as dificuldades com que cada um passa. Nós vemos que muitos buscam, mas de forma humana. Muitos buscam a sua felicidade, mas não buscam a felicidade na sua origem, com aquela que é ditada por Deus. Estamos vivendo os dias mais difíceis desta geração, em todas as áreas,
da sociedade, os segmentos da sociedade. Portanto, é necessário que nós, como povo cristão, entenda como Deus nos tem ensinado a viver nesses tempos de tanta dificuldade e tirar essas insatisfações, esses sofrimentos, que é o oposto àquela felicidade que nós sempre procuramos. E no casamento é justamente o que acontece, como consequência também da formação da família, que é a base do que Deus estabeleceu para uma formação de igreja, como falamos na própria oração que já fizemos. Nós não vemos isso acontecer mesmo dentro da igreja, porque nós já estamos percebendo os costumes desse mundo entrando dentro da igreja. Pois o casamento que Deus quer, que Deus instrui, que Deus ensina, que Deus projetou desde o Jardim do Éden, é muito diferente daquele comportamento que nós adotamos e queremos viver e ser feliz à nossa maneira. Volto a citar o tema desta mensagem. É fácil ter um casamento feliz, o que nós procuramos, mas o difícil é obedecer a Deus. Quando nós obedecemos, aí a felicidade acontece. Porque toda relação conjugal, familiar, ela nos leva a construir justamente uma família feliz. Mas para isso, tudo tem um começo. Vejam só, achei interessante o que Deus colocou, e eu creio que foi que Deus colocou também na minha mente, essa metáfora sobre a nossa própria formação, a nossa própria constituição, desde o desenvolvimento para a fecundação do óvulo até o nosso nascimento. Eu fiz uma certa comparação, assim como Deus me ilustrou. Ou seja, quando nós flertamos, o flerte, o olhar, a paquera, ela se refere ao zigoto, que é a primeira célula que se forma da união dos gametas masculino e feminino para a fecundação do óvulo, onde se inicia o desenvolvimento do ser humano, e ali contém as informações genéticas dos pais que dá início à nossa formação. Em segundo, nós vemos o momento do namoro propriamente dito. Não é só o flerte, ou enviar um bilhete, embora hoje nós já não estamos mais vendo esse processo da maneira que nós estamos falando, mas ainda acontece de uma forma muito sucinta, acontece esse flerte que nós comparamos aqui ao zigoto. Já o namoro, como muitos dizem, nós comparamos ao embrião, ou seja, é a fase do desenvolvimento humano após a fecundação, após a formação do zigoto. E é nessa fase que vem o desenvolvimento do ser humano através do embrião. E em seguida, vinha, ou para alguns ainda vem o noivado, depois do flerte, o namoro, o noivado. E ele corresponde justamente ao feto, que é o bebê em formação até o final da gestação. Em quarto momento, nós vemos o casamento, que aí nós associamos ao nascimento do bebê, do ser humano, que é o momento em que o bebê passa a respirar sozinho e se separa da mãe. Aí segue-se o processo de crescimento. Em outras palavras, se nós seguíssemos pelo menos esta visão, que nós já podemos observar que não fazemos isso mais. Nós já queremos nos antecipar e realizar aquilo que nós desejamos antes de passar as fases necessárias para o desenvolvimento e o crescimento desta vida que deve ser começada desde a fecundação.
Atualmente não obedecemos e criamos os casamentos humanos e não o casamento divino. Isso me faz lembrar, meus irmãos, uma matéria que eu vi no noticiário, na internet, todos podem acessar, sobre os pesquisadores da Universidade de Cambridge, lá no Reino Unido, e do Instituto de Tecnologia da Califórnia, lá nos Estados Unidos, que anunciaram como avanço científico o desenvolvimento de embriões humanos sintéticos. Ou seja, o ser humano está querendo tomar o lugar de Deus e fazendo diferente daquilo que foi projetado por Deus, de forma natural. Então eles estão criando embriões humanos sintéticos, ou melhor, sem óvulo ou sem espermatozoide, apenas eles fazem a partir das células tronco, o homem fazendo-se Deus. Em outras palavras, assim como nós vemos na própria ciência, o homem querendo ocupar o lugar de Deus, nós vemos um casamento para ser feliz, uma família para ser constituída da maneira que Deus projetou. Nós estamos também fazendo de forma humana aquilo que Deus quis trazer para a nossa felicidade. Portanto, meus irmãos, é justamente neste capítulo 5 que nós lemos, que nos diz inicialmente que Jesus, quando subiu ao monte das Beatitudes, ou conhecido também como Monte das Bem-aventuranças, foi onde Jesus deu lições, ensinamentos de uma educação moral, estabelecendo princípios e normas para orientar todos os cristãos em sua vida espiritual. Portanto, quando Jesus olhou e diz o texto bíblico, no versículo 1, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Há alguns intérpretes que trazem justamente essa condição de Jesus subir ao monte, embora outros intérpretes falam que estava ao pé do monte, mas que Jesus sempre sobe ao monte para dar instrução. Ou seja, ele está no local mais elevado. De forma espiritual, nós entendemos que no monte estão as coisas divinas. Foi no monte que Moisés foi receber de Deus os mandamentos para o seu povo. E assim sucessivamente em outras passagens. Porém, nós vemos que Jesus, além de dar essas lições, nesse sermão, ele quer nos ensinar muitas coisas. Se não vejamos, nada do que ele diz é tão fácil entender que possamos ler e sair correndo para os nossos afazeres, sem entregarmos aos atos de refletir, considerar, ponderar sobre o conteúdo desta mensagem, que muitas vezes não compreendemos a mensagem. Estou trazendo justamente a mensagem do intérprete sobre essa passagem, para que nós possamos crescer, como diz o texto, na graça e no conhecimento. Também não é algo difícil, que precisamos deixar para a eternidade. Somos capazes de assimilar e entender o que Deus tem a falar para nós. Portanto, meus irmãos, o nosso Mestre Jesus, pelo que Ele nos mostrou, como deveríamos ser, como Ele também disse, estes temas encontram paralelos interessantes em outras áreas da ciência, mostrando que a autoridade espiritual está dominando todas as ciências humanas. E aí, vamos no versículo 3, que ele diz: bem-aventurados pobres de espírito. São justamente pessoas que não se acham grandes coisas,
não tenham uma imagem aumentada sobre si próprias. Porque nós vemos hoje muitas pessoas humilhadas, inclusive no próprio relacionamento conjugal e familiar. Mas o Senhor está dizendo, não importa se você está sendo humilhado, não importa se você está sendo humilhada, você tem um Deus que reconhece o teu valor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele diz, bem-aventurados são esses pobres de espírito. Por isso, ele foi e é perdoador. Ele é simpático. Ele é aberto a qualquer pessoa que venha de onde vier. Tenha qualquer idade ou cultura, qualquer etnia, qualquer educação. Ele é colocado como exemplo. Quando ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é negar qualquer sentimento de valor, que eu sou maior do que o outro. Isso nós vemos, meus irmãos, e cabe muito bem nas relações conjugais, nos conflitos que hoje existem. E é bom que nós possamos entender que os conflitos nascem muito de competições de quem é melhor do que o outro, mas não de humildade. Porque quando entendemos que maior é o Senhor, como o próprio Jesus respondeu para aquele jovem rico, bom mestre, bom não, bom é o Pai que está nos céus. E nós precisamos saber que nós somos bem-aventurados, sendo pobre de espírito, quando a gente também sabe perdoar aqueles que nos ofendem. Isso nos faz remeter também ao próprio momento, como já falamos aqui em outras mensagens, como exemplo de vida de Jesus, para nós seguirmos, como referência para nós seguirmos. Ele olha aqueles que o agridem, que os agrediram, que os atacaram, que vieram humilhar Jesus, e ele simplesmente disse, Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Aqueles que tentam nos humilhar, na visão espiritual, ele não sabe o que está fazendo. Mas o Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra bem-aventurança é profunda nessa mensagem. Para sermos bem-aventurados, meus irmãos, precisamos entender os seus mandamentos, que trata de bênçãos espirituais sobre nossas vidas. O termo bem-aventurança tem origem no grego makarios, e essa palavra makarios no grego significa sentir-se em estado de satisfação plena, estado de felicidade extrema. Significa que quando somos bem-aventurados nós temos as bênçãos, e esta é uma outra situação que sempre nós procuramos. Aqui eu faço uma ilustração, como nós divergimos muito daquilo que Deus quer de nós. Procuramos as bênçãos de Deus, mas não entendemos como é que ela é concedida. Fui celebrar alguns casamentos, e recentemente tenho visto que o mundo está influenciando muito mais as nossas vaidades do que o sentimento de obediência a Deus. Eu sempre chego, e há alguns anos, que eu digo alguns anos, só aqui no ministério, já indo para uns 20 anos, celebrando o casamento. E quando chego para celebrar o casamento, eu às vezes digo assim, meus irmãos, procure uma vaguinha para o pastor botar o carro. Pelo menos o pastor, quando sai,
sozinho, o buffet está todo fechado, porque todos estão na cerimônia, né? E aí já vai para a recepção. Pelo menos o pastor não sai sozinho lá e fica correndo o risco de ser assaltado. Segundo ponto que a gente pede, meus irmãos, bote um copo d'água para o pastor, porque quando ele fala muito no microfone, às vezes resseca os lábios devido a essa condição aqui magnética do próprio microfone, da energia. Ele traz essa secura nos lábios, na boca, mas não acontece. E terceiro, quando chega lá, a gente diz assim, eu falo para os fotógrafos, meus irmãos, por gentileza, no momento da cerimônia, não chame a atenção do casal para que eles entendam a mensagem de Deus. Aquele momento ali é muito sagrado. A gente dá essa orientação, mas não acontece, a gente deixa o carro bem longe, porque não tem como estacionar. Chega lá, os lábios ficam ressecando. E quando, por muito tempo, os fotógrafos já conhecem, pastor, pode deixar, a gente vai ficar aqui, não vai falar com eles não, a gente já sabe como é. Mas aí, o fotógrafo vai tirar de longe, aí a gente não vê o casal prestando atenção à mensagem. Só vê, olho assim, chega esfria a gente que está preparado para trazer uma mensagem de bênção. Aí o casal fica fazendo cara de paisagem. Vocês sabem qual é. Para tirar foto, né? Aí vira para lá e faz assim. Dá aquele sorriso amarelo. E aí eu fico olhando assim, e fico analisando como nós ainda não compreendemos o propósito daquela união, daquela reunião. Estou querendo dizer, meus irmãos, que todos nós, sem citar A, B ou C, somos nós seres humanos que ainda estamos movidos pela vaidade, pelos flashes, pelas lembranças da fotografia, e pouco olhamos para o que Deus tem a falar conosco naquela noite. Mas quando nós olhamos, nós sabemos o significado dessas bem-aventuranças, e que somos bem-aventurados quando escutamos, quando damos atenção à voz de Deus. Portanto, alguns princípios que Deus tem colocado em nossos corações, alguns princípios que Deus tem nos falado, é importante a gente compreender os seus significados. Lá no versículo 4, como falamos no versículo 2, ou no versículo 3, que fala que bem-aventurados pobres de espírito, no versículo 4 ele diz, bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Jesus também era capaz de chorar pelas pessoas, conforme está registrado no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 33 a 38. Se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias, nós vamos ler essa mensagem que diz, Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Por isso que Jesus diz, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Até aí. Então, se Jesus chorou, é aquele que é movido de compaixão. Que aplicação nós podemos fazer na nossa vida diária? Meus irmãos, o choro revela fragilidade, sensibilidade. Mas o choro revela também sofrimento. Vou falar uma situação aqui que me tocou muito.
casal querendo apresentar o filho e não podia porque tem umas normas para ser cumprida. Eu vi que o esposo disse: tá bem, pastor, a gente compreende e vai sair. Mas a mãe caiu em pranto. E quase que eu começo a chorar junto com ela. Porque a Bíblia diz: chorais com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Mas é natural que a gente veja o sofrimento do outro. E a palavra de Deus, quando diz aqui que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Sempre nessas bem-aventuranças, o Senhor nos mostra uma condição e dá uma resposta para aquela condição, para bem-aventuranças. Eu disse: olha, minha irmã, não pode. Eu vou falar com o nosso pastor. Mas a irmã vai apresentar a criança. Estava com as documentações, o detalhe era extra, que não era do ministério, da sede. Mas, para ilustrar como nós muitas vezes também dentro do nosso relacionamento temos essas dores que trazem sofrimento. Mas o que Deus está dizendo: não se preocupe, porque o teu choro está sendo registrado nos céus. Nós costumamos dizer que o Senhor ampara as suas lágrimas no cálice de bênção e te dá uma resposta. Nós precisamos retomar essa visão espiritual de que nós temos um Deus que cuida de nós. Haverá uma mudança radical mais na frente que não percebemos, quando Deus começa a intervir e consertar as coisas que nos faz sofrer. Louvado seja Deus. Versículo 5, o texto diz: bem-aventurados são os mansos, porque pessoas mansas são simples e leves no trato, sem apelar para a violência ou exigir tratamento superior. Meus irmãos, hoje nós estamos vivendo um mundo de violência, um mundo que nós somos facilmente levados a repetir aquilo que o outro faz, seja em casa, no trabalho, na rua. Hoje, por exemplo, eu vi de manhã, não era nem 7 horas da manhã quando eu saí, e eu vi um rapaz passar num carro, ultrapassando os outros que estavam enfileirados, porque estava sendo impedido por um caminhão que ia entrar numa empresa. Ele ultrapassou à frente de todo mundo, e chegou lá no sinal, mais na frente um pouco o sinal fechou, e ele estava discutindo com o que estava ao lado, e quando o sinal abriu, ele jogou o carro dele em cima do carro do outro. E aquele rapaz que, com o carro amassado, ficou parado lá, não respondeu, e o outro agressor foi embora. Ninguém sabe qual é o motivo de tanta violência ou aborrecimento, mas foi embora com um carro em alta velocidade. E o outro parou e saiu com o carro dele amassado. Isso me lembrei da mansidão, porque as pessoas mansas são simples e leves no trato, sem apelar para a violência ou exigir tratamento superior. Mais uma vez, por causa do reino de Deus, a felicidade está onde não imaginamos, do lado de baixo desta vida, junto à pobreza, ao choro, à simplicidade e à mansidão. Pessoas assim que no futuro herdarão a terra. O Senhor está dizendo: bem-aventurado aqueles, porque com esse comportamento você começa a garantir sua entrada no céu. Louvado seja Deus. Nós estamos vendo aqui um comportamento ensinado para que nós possamos praticá-los, e assim mesmo garantir a nossa salvação nos céus. Nós não estamos aqui para viver a vida aqui, nós não somos dono de nada, nós somos peregrinos aqui nessa terra. O próprio Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. O apóstolo Paulo diz: pense nas coisas que são do alto.
e não das que são da terra. O próprio Deus fala em Isaías 55:8, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os pensamentos de Deus é diferente dos nossos pensamentos. E precisamos entender como Deus pensa, como Deus age, como Deus tem nos ensinado a fazer. No versículo 6, ele fala ainda da bem-aventurança, porque bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Isto foi o que levou Jesus à morte. Ele veio fazer justiça para tirar o pecado da humanidade. E no ponto máximo da sua obediência ao Pai, ele teve a resposta dos céus. Somos felizes quando somos bem-aventurados. Temos descanso para nossa alma ao dispormos a fazer tudo na terra como é feito no céu. É fácil, mas às vezes você diz, não é tão fácil como a gente pensa, e nós costumamos até aceitar isso. É difícil. Estava vendo um louvor, que eu disse, esse louvor não está corretamente, porque ele diz assim, vocês vão se lembrar desse louvor, ele diz assim, o tempo não pode apagar, nem as ondas do mar levar para longe tudo o que nos aconteceu, pois foi um plano de Deus, o arquiteto do amor. Aí ele fala, sei que não vai ser tão fácil viver a dois. Digo, oh, meu Jesus, quebrou tudo. Sei que não é fácil viver a dois, porque não é fácil quando a gente seguia pela vontade humana. Mas quando a gente seguia pela vontade divina, o próprio Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora. Se eu não estou concordando com Deus, eu vou dizer que é difícil viver a dois. Se Deus disse que era bom. Capítulo 2, versículo 18, do livro do Gênesis. Então a minha bênção de Deus, ela acontece quando eu entendo a palavra de Deus, quando eu entendo a voz de Deus para a nossa vida. Precisamos mudar nossos conceitos. Precisamos nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. Como eu sempre digo para os casais, nós estamos vendo o casamento ser iniciado no jardim do Éden. Ou melhor, desde a criação, o projeto de Deus. Quando Deus disse que o ser humano é a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, homem e mulher é a imagem de Deus. E o casamento começa ali no versículo 28 com as bênçãos de Deus. E só termina na volta de Jesus, as bodas em Caná, as bodas do Cordeiro. As bodas em Caná da Galileia é um exemplo de Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 2, quando ele realiza o primeiro milagre do seu ministério. Mas a volta de Cristo simboliza também essa união, o casamento, que ele, como o Filho de Deus, sempre valorizou o casamento, como nessas próprias passagens que estamos vendo e trazendo aplicação para a nossa vida conjugal e familiar. Bem-aventurado esses que têm fome e sede de justiça, porque no reino dos céus, os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Versículo 7 diz que bem-aventurados também são os misericordiosos, onde aqui encontramos a bem-aventurança do conselheiro, pois escutar e aconselhar eficazmente também é algo que nasce da misericórdia de cada um. Bem-aventurados aquele que tem misericórdia, porque se compadece do outro. Mais na frente nós vemos no versículo 8, que bem-aventurados são os que têm coração limpos. Jesus teve coração tão puro, que nós devemos seguir o seu exemplo. Seus sentimentos, pensamentos, atitudes e propósitos nunca tiveram sinal de impureza. E o versículo 9 diz
que os pacificadores. Vamos aplicando isso em cada situação de convivência conjugal e familiar. Esses pacificadores, a palavra pacificadores vem de paz. No Antigo Testamento, shalom significa saúde, bem-estar, harmonia, entrosamento, unidade. Que se nós tivermos a bênção de Deus para pacificar, ao invés de criar conflito, evitar os conflitos que possam trazer a dissolução da família, e até mesmo os filhos que apreciam, eles sofrem com isso. Mas quando ele vê o exemplo do pai ou da mãe como pacificador, que o Senhor diz, bem-aventurados são os pacificadores. Você cria uma situação, mas você não alimenta essa situação criada, porque não é ele ou ela que está criando, mas o inimigo de Deus que está usando aquele momento de insatisfação, de angústia, de fraqueza espiritual, para usar e destruir esse relacionamento. Porque bem-aventurados, diz o versículo 9, ou versículo 10, são os perseguidos por causa da justiça. Jesus vivia sob a hostilidade constante dos fariseus e de outros religiosos, exatamente porque pregava e fazia a sua vontade. Enfim, meus irmãos, nós estamos vendo que todos esses textos, como o versículo 11 ainda diz que os bem-aventurados são todos vocês, por minha causa. Quando Jesus morreu, ele trouxe a bênção sobre todos nós. Quando Jesus morreu pelos nossos pecados, ele está dizendo a sua falha, o seu erro, o seu pecado, a sua vulnerabilidade, está sendo tirada na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Exultem, pois, é grande a sua recompensa nos céus. Alegrem-se e sejam felizes. Fechando para aplicação na nossa relação conjugal. Meus irmãos, estabeleça sempre uma boa comunicação com o seu cônjuge. Lá no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 25, o texto diz: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se vergonhavam. Existia transparência de um para o outro, não é ausência de roupas, mas a transparência. Hoje nós escondemos muito, nós mentimos muito um para o outro, escondemos porque temos uma rede social que não compartilha com o próprio cônjuge. Vivemos de forma isolada, individualizada, egoísta, mas escondemos as coisas, e o inimigo é expert em entrar nessas falhas nossas para causar mais danos. Precisamos, meus irmãos, saber que quando nós estamos unidos, nós estamos fortalecidos como casal, e é isso que Deus quer. Se temos conflito, como diz o livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos se não houver acordo? Como é que nós vamos continuar? Nós vamos dizer, não tem mais condições de viver, eu não suporto mais. Reconheça sempre a diferença que foi criada por Deus, ou melhor, formada por Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 13, o texto nos diz, Colossenses capítulo 3, versículo 13, pode abrir a sua Bíblia. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Portanto, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos também uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, perdoe, assim como Cristo vos perdoou. Assim vocês façam da mesma maneira, como Cristo faz. Terceiro, mantenha a conjugalidade, meus irmãos. Conjugalidade é você estar junto com o seu cônjuge, compartilhando tudo aquilo que você precisa fazer para crescer, para produzir, como família, como casal. Veja Filipenses, capítulo 2, versículo 4. O que diz Filipenses, capítulo 2, versículo 4.
Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. É aquele comportamento que nós vemos hoje: não, isso aqui é meu, não mexa, isso aí foi eu que comprei. Ainda não casou, ainda não são cônjuges, mas temos ainda uma vida a dois, mas sem ser uma vida conjugal. Precisamos casar para poder entender que somos uma só carne. O compartilhar não pertence mais, a própria lei estabelece isso, que tudo que for conquistado na constância do casamento pertence aos dois. Isso é previsto na lei. E Deus nos ensina dessa maneira. Em quarto lugar, ser fiel ao outro, não mentir. Esse é um mandamento que está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 11, quando ele começa dizendo: não furteis, mas diz assim: não mentireis, ou não mentirás. Significa dizer que você está escondendo. Já falamos aqui na questão da transparência, no capítulo 2, versículo 25 do livro do Gênesis, mas que aqui você não deve enganar e mentir para o outro, porque queremos às vezes com justificativa que estamos evitando um problema, mas você está aumentando o problema. Veja o que diz Levítico 19, 11: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. São mandamentos de Deus para termos uma vida feliz, porque nós todos somos filhos de Deus quando temos obediência. Porém, se não temos, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, ele nos diz como nós temos esse comportamento de quem somos considerados filhos. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, e ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, se queremos ser filho de Deus, vamos ser verdadeiro. Ter um casamento feliz é ser transparente, é ser verdadeiro. Você não engana. A própria palavra de Deus diz que nada há de oculto que não se revele. Portanto, meus irmãos, faça o que agrada a Deus, não minta para o outro. E para a gente concluir, siga o exemplo do noivo Jesus. João capítulo 3, versículo 29. João capítulo 3, versículo 29. Ele nos diz: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se com a voz do esposo. Assim, pois, já é este meu gozo que está cumprido. Todo relacionamento aí, quando Jesus está falando com relação a ele e à igreja, que nós devemos também seguir esses exemplos. Nós, meus irmãos, temos uma interpretação muito diferente daquilo que nós devemos nos comportar como filhos de Deus. Vejam só, eu estava vendo um termo que é interessante. Quando nós olhamos para o relacionamento, nós priorizamos o romantismo, priorizamos o amor. Hoje a gente não precisa mais nem falar, a gente faz só gesto, né? Assim, um coraçãozinho com a mão. Mas esta é a nossa prática. Eu amo esta mulher, eu amo este homem, mas esse amor é o quê? É desejo de conquistar, ou satisfeito por aquilo que está próximo a satisfazer suas vontades? Ou é o verdadeiro amor que Deus nos tem ensinado? Isso me fez trazer
um texto que ilustra muito este relacionamento. Primeiro, na Bíblia, quando começou a existirem os conflitos conjugais, as brigas, as guerras do povo judeu, que vieram tentar Jesus perguntando se era lícito o homem repudiar, deixar sua mulher por qualquer motivo, Jesus apontou para o princípio e disse: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne? Não serão dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. A gente observa nesse texto que Jesus não diz assim: olha, você tem que amar a sua mulher, você tem que amar o seu marido. Jesus disse: você tem que cumprir o projeto de Deus, que é unir um ao outro e satisfazer a vontade de Deus unido um ao outro. Porque quando você satisfaz a vontade de Deus, obedece a Deus, você está com a essência de Deus em você para amar o seu cônjuge. E aí vocês se amam porque estão fazendo aquilo que Deus ensina você a fazer. Trago aqui um texto de um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele foi preso na época do nazismo e sua sobrinha se casou. Ele não pôde ir, ele escreveu uma carta para a sobrinha, dizendo assim para sua sobrinha: assim como é a posse da coroa e não apenas a vontade de reinar que faz um rei, da mesma forma no casamento, não é somente o seu amor mútuo que os une perante Deus e os homens. Assim como Deus está acima do homem, assim também estão a santidade, os direitos e as promessas do casamento acima da santidade, dos direitos e das promessas do amor. Não é o seu amor que vai sustentar o casamento, mas daqui em diante é o seu casamento que vai sustentar o seu amor. Louvado seja Deus. E é isso que nós olhamos para que o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, quando ele diz: meus irmãos, que o amor tudo suporta, tudo crê, não é ciumento, não é invejoso, nos faz crescer. O casal que obedece a Deus alegra o coração do Senhor. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a igreja que Deus hoje está nos preparando. Aleluia. Deus está preparando a sua igreja. E tudo isso tem a imagem da nossa vida conjugal e familiar. Se a nossa vida conjugal e familiar não está de acordo com a vontade de Deus, é só nós olharmos para a igreja, que vai enfraquecendo. Na oração inicial nós falamos sobre o fortalecimento da vida conjugal, porque quando a vida conjugal está fortalecida, a família está fortalecida, a igreja está fortalecida. E a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Sheileia, escute o louvor. Eu pedi para a irmã Abner cantar esse louvor conosco, para a gente meditar. Que eu vi resposta dos céus, quando Jesus está presente na nossa casa, no nosso casamento. Podemos louvar, irmão. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Amor, eu sinto em mim transbordar. Eu quero dar um pouco desse amor. Quanta gente
a Deus. Cristo em meu ser. Glória ao Senhor Jesus. Há bastante amor em Jesus, o Nazareno. Glória a Deus. Ele é Senhor. Glória ao Senhor. Toma conta bem de mim e cuidará. Aleluia. Meu amigo, diga depois que você é bem feliz. Aleluia. Amor, eu sinto em mim transbordar. Eu quero dar um pouco desse amor. Aleluia. Quanta gente chora sem saber e ver que eu sou feliz e tenho Jesus Cristo em meu ser. Há bastante amor em Jesus, o Nazareno. Ele é Senhor. Toma conta bem de mim e cuidará. Vem, não temas, meu amigo. Diga depois que você é bem feliz. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pelas tuas palavras. Hoje tu trouxeste, Senhor, um bálsamo sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Senhor, para refletir sobre as tuas bem-aventuranças, sobre a tua bênção sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. Pai eterno, Pai soberano, te rendemos graças, ó Deus, por esse momento que tu nos concede, ter uma visão diferente daquela, Senhor, que somos incentivados, motivados, estimulados a fazer conforme o mundo tem pregado, Senhor, destruindo a família, destruindo o lar, os nossos filhos, os nossos cônjuges, Senhor. Mas eu creio que nesta noite, Senhor, há uma reparação grandiosa de forma espiritual. Há uma intervenção dos céus sobre a família, há uma intervenção dos céus sobre os lares, sobre a formação desta união, Senhor, que foi projetada desde o princípio. Nós estamos vendo, meu Pai, tu cuidando da tua criação, cuidando da tua igreja, cuidando do teu povo, Senhor, para o dia da volta do teu Filho amado, para arrebatar a tua igreja, Senhor, como noiva. Nós cremos nisso, Senhor Deus, e já te agradecemos por este momento, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém, aplauda o Senhor, louvado seja Deus. Obrigado, Deus. Traz agora, Senhor, as tuas bênçãos sobre cada um que vão contribuir para a tua obra, ó Deus, e aqueles que têm, ó Deus, sentido no coração o desejo, Senhor, de te servir, de fazer aquilo que tu tens nos instruídos. Assim, Deus, nós seremos realmente felizes em nome do Senhor Jesus. Para aqueles que contribuem, traz, Senhor, oportunidade, maiores portas de emprego, Senhor, garantindo o seu prover. Ó Deus, e assim a tua igreja também seja mantida em nome de Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra,
Ensine até que em mim se ache só a ti e em ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e ensine até que em mim se ache só a ti e tu. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Glória a Deus. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Vamos cantar os parabéns aí para, Cantar os parabéns aí para irmã Camila Ribeiro, está completando aniversário hoje, né? Irmã, a gente não sabe qual é o aniversário, sabe que completa, né? O irmão que às vezes diz. Mas a irmã está aniversariando hoje. O irmão João Paulo pede para cantar. Vamos cantar os parabéns? Vamos ficar de pé em nome de Jesus para terminar. Mas parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, Muitos anos de vida, parabéns pra você nessa data querida. muitas felicidades, muitos anos de vida.
Glória a Jesus, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, é muita alegria, é motivo de alegria estarmos aqui. Vamos fazer oração por todos, que Deus já tem respondido, eu creio nisso. Só o fato de você estar aqui, Deus já está te abençoando. Isso não é palavra de pastor, é palavra de Deus. O Senhor diz, onde tiver mais 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei presente. E Ele disse que traz as bênçãos dEle, derramará sobre cada um de nós. É a palavra do Senhor. Portanto, tem alguns irmãos que estão afastados da igreja, ou algum convidado que queira aceitar Jesus como Salvador nesta noite? Se tem, quer vir aqui à frente, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Quem vem aqui receber os irmãos, em nome de Jesus, venham aqui. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Lá vem mais o irmão, aplauda o Senhor Jesus. Graças a Deus, abençoe, irmão. Oh, Deus abençoado. Afastado de Deus, olha só, meu irmão. Casal afastado de Deus. Afastado de Deus, outro afastado de Deus. Estava, agora está junto com o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, meus irmãos. Jesus, olha, chega a dar uma alegria grandiosa e velho é sensível para chorar, né? Mas é um show de alegria, em nome de Jesus. Vê 3 vidas aqui para o Senhor. 3 vidas para o Senhor. Vamos aplaudir mais o Senhor? Glória a Deus. Glória a Jesus. Abraça aí o irmão. Abraça aqui o irmão Alexandre. Dê um abraço aqui do irmão. Como é? Já? Oh, Jesus, eu não vi, desculpa, mas dê um abraço do irmão. Como é o nome do irmão? Erli. Aqui, irmão Whipple e irmã Shirley, né? Glória a Jesus, todos 3 voltando à casa do Pai. Os filhos pródigos estão voltando, louvado seja Deus. Vamos orar por eles, mas vamos orar também por mais 6 vidas que decidiram hoje de forma virtual. Glória a Deus. Vamos mais forte o Senhor, mais forte o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui, ali nos nossos irmãos, tem irmã Gabriela Evelyn, irmão Gleison, irmão José Moura, Marcos Antônio, Nicole Viana e Adenilton Manuel. Que Deus já está acolhendo, colocando, seus nomes já estão colocados no livro da vida. Louvado seja Deus, apagou totalmente o livro da culpa. E a igreja que está recebendo o irmão, diga amém e aplauda o Senhor. Louvado seja Deus. Oremos. Deus querido, Deus eterno, Deus santo. É maravilhoso, Senhor, um salário que nós, como ministro do Teu Evangelho, como mensageiro da Tua Palavra, Senhor, como servos Teus. Ó Deus, instrumento que Tu tens nos usado, e nesta noite, meu Pai, a Tua Palavra, Senhor, foi tocada no coração desses Teus servos e Tuas servas que aqui estão. Deus, trazendo para a volta, Senhor, para o reduto, ó Deus, junto das ovelhas que estavam já guardadas no aprisco, mas essas estavam soltas e Tu acolheste, recolheste e colocaste no aprisco do céu. Deus, aquelas também que estão lá, Senhor, de forma virtual, Deus, também estão, Senhor, sendo conduzidas para o aprisco e sendo alimentadas agora, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor, esse alimento tão saudável que vai trazer outras alegrias para os Teus servos. Eu creio que nesta noite, Senhor, nós que impomos as mãos junto com Tua igreja sobre estas vidas que decidiram hoje, os Teus servos que com certeza o Teu Espírito os conduziu aqui, mesmo
que alguns resistissem, mas a tua palavra diz que é o teu Espírito que convence da justiça, do pecado e do juízo. E nesta noite se contempla, meu Deus, mais uma vez a tua palavra, abençoando estas vidas, em nome do Senhor Jesus. E aqui, meu Deus, nós te oramos também, já agradecendo por todas as vidas que estão aqui, pedindo, ó Deus, a tua intervenção em cada um dos teus servos, das tuas servas, tanto de forma presencial, quanto também de forma virtual. Visita os leitos de hospitais, vai estabelecendo, Senhor, a cura sobre aqueles enfermos. Peço pela minha irmã, Senhor, que foi operada, ó Deus, também de um CA, ó Deus, o teu servo, o irmão Everardo, que foi operado também, Senhor, nessa semana, Senhor, da vista, de catarata, Senhor, vai restaurando completamente para que ele retorne à tua casa. Deus, o teu servo, irmão Zé Maria, pedimos por todos, tira, Senhor, do leito de UTI, visita os hospitais e vai levantando o teu povo, Senhor, e vai restaurando para a glória do teu nome. Eu creio assim, meu Pai, e por isso que nós te oramos, nós te agradecemos por tudo. Agora nos leva os nossos lares como trouxeste, dada a tua graça e tua bênção sobre todos nós, e fortalece cada uma dessas vidas, como família, como mãe, como esposa, como pai, como esposo, como filhos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te oramos assim, agradecemos por toda a tua igreja, pelos obreiros, pelo teu servo, o anjo da tua casa, pela sua família. Ó Deus, dá-nos a tua graça, Senhor, a todos os servos que estão aqui, ó, fazendo esse trabalho, contribuindo, auxiliando o teu servo, assim como toda a sua casa e sua família, todo o corpo diaconal, ó Deus, os obreiros, evangelistas, pastores, enfim, todos nós, como a mídia, Senhor, como também os louvores, que traz um louvor especial, entoando aos céus como um cheiro suave. Assim nós te oramos, assim nós te agradecemos em nome de Jesus, e a igreja diga amém, aplauda o Senhor, louvado seja Deus. Deus abençoe, irmã Shirley. Deus abençoe. Com as mãos para os céus. Meus irmãos, amanhã, culto com o pastor Davi Góes, quarta-feira com o pastor Jessé Góes, culto da gratidão. Não deixem de vir também. Quinta-feira, o culto da JUC, sexta-feira, o culto de ensino maravilhoso. E assistam as nossas redes sociais, como também a rádio, que está trazendo todas as informações de cultos sobre nós. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações e as comunhões do Espírito Santo de Deus, de Israel, seja com todos, hoje e sempre. Amém? Deus abençoe. Louvado seja Deus. Parabéns.